Transposons. Os transposons, também chamados de DNA saltitantes, foram descobertos em 1940 pela botânica estadunidense, especialista em genética, Barbara McClintock. Barbara realizou experimentos com milho e observou a alteração do padrão de coloração dos grãos de milho após cruzamentos. Concluiu assim que existiam elementos controladores que possuíam a habilidade de se mover de um lugar para o outro no cromossomo, alterando a atividade de alguns genes. Sua descoberta provocou um enorme impacto na comunidade científica, pois antes de Bárbara, acreditava-se que o DNA seria algo estático, mas ela quebrou esse dogma da biologia, indicando que haviam elementos móveis, os DNAs saltitantes. Mas foi somente em 1970, com experimentos com bactérias e moscas das frutas, que esses elementos foram realmente comprovados. Bárbara ganhou, então, o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1983. Os transposons são definidos como segmentos lineares de DNA capazes de mudar de posição dentro do genoma. Aqui a gente tem o transposon. A enzima transposase, que é codificada pelo próprio transposon, é que retira o transposon de um lugar, inserindo ele em outras localidades-alvo. Há dois tipos de transposons, os retrotransposons e os transposons. Os retrotransposons são segmentos de DNA que são copiados através de um RNA intermediário, um mecanismo semelhante ao encontrado em retrovírus. Quase 50% do genoma humano é composto por retrotransposons. Existem evidências de que os retrotransposons estão relacionados ao envelhecimento e mutações que levam ao cancro. Mas é preciso mais pesquisas neste campo para se confirmar essas evidências. Os transposons são muito frequentes no genoma, são segmentos repetitivos, causam mutações quando se inserem em um gene e podem afetar a expressão desse gene, causando alterações fenotípicas, consoantes a região onde ele se instala. A duplicação do transposon é catalisada pela enzima transposase, codificada pelo próprio transposon. Há dois métodos de transposição, mecanismo corta e cola, mecanismo copia e cola. No mecanismo corta e cola, o transposon é recortado de um lugar e inserido na localidade-alvo. É uma transposição conservativa. No mecanismo copia e cola, a transposição é replicativa. O transposon é copiado de um lugar e inserido em outro, mas o seu anterior se conserva. A inserção de um transposon em um gene pode impedir a expressão do gene. Se a inserção do transposon ocorrer na região reguladora, essa inserção pode ocasionar mudanças nos locais, tecidos, órgãos e outros, onde ele é inserido, ou a inserção pode afetar o nível de expressão do gene, aumentar ou diminuir a expressão gênica. Um exemplo de transposons que encontramos na área agronômica é a resistência de bactérias fitopatógenas a antibióticos em decorrência de transposões de resistência em seu DNA, dificultando o manejo das doenças causadas por esses genes. Muitos genes de resistência a antibióticos estão localizados em transposons. Uma vez que os transposons podem pular de uma molécula para outra de DNA, os transposons de resistência a antibiótico, que são um fator crucial no desenvolvimento de plasmídios, podem conferir resistência múltipla a drogas em uma bactéria que abriga o tal plasmídio. Esse plasmídio de resistência múltipla passou a ser um importante problema agronômico, porque o uso indiscriminado de antibióticos promoveu uma vantagem seletiva às bactérias que contêm esse plasmídio, dificultando, então, a ação de antibióticos para a proteção de plantas.